jornalista. Né? E como é que eles conseguiram fazer isso? Eles criaram um tipo de texto, um tipo de relato, em que eu deixava pouco espaço aí naquele texto para eu enxergar uma opinião, para enxergar um juízo de valor. Parecia ser um texto tão seco, tão preciso, que não, esse cara está contando o que aconteceu. Ele não está dando uma opinião. Né? No caso do jornalismo carioca, a busca por um certo distanciamento em relação à literatura e à política passou pela incorporação de uma série de práticas discursivas advindas sobretudo do jornalismo norte-americano. Como eu falei, os americanos começaram a fazer isso lá no finalzinho do século XIX, no finalzinho do século XX. Por quê? Nessa fase lá tinha um jornalismo praticado que ele era muito mentiroso. Né? E era um mentiroso para conseguir audiência, um mentiroso para conseguir público. Né? Dentro dessa ideia de você aumentar ali a audiência. Né? Então, era um jornalismo que chegava a falsificar algumas coisas. Por exemplo, o repórter de um jornal, ele fingia que estava passando mal na rua, desmaiava lá. E aí eles mediam quanto tempo que demorava o socorro das autoridades públicas, né? Coisa que ninguém faz isso, né? Hoje nunca ninguém mais faz isso. Olha, quando vocês veem um cara fazendo isso nesses jornais todos aí, técnica norte-americana lá do século XIX, né? Mas enfim. Só que eles começaram a exagerar nisso, começaram a criar relatos de coisas que não aconteciam de fato. E aí, então, esse tipo de jornalismo foi chamado de imprensa marrom e imprensa amarela. Né? Chama-se imprensa amarela porque esses jornais que faziam isso publicavam uma tirinha de um personagem que era o Yellow Kid, e aí essa tirinha se associou ao nome de imprensa amarela, e imprensa marrom por conta também desse lance de você ficar mentindo. Enfim, esse processo de você mentir para conseguir audiência, houve uma reação. E essa reação aconteceu principalmente em alguns jornais como o New York Times, que passou a adotar um estilo de redação que privilegiava a informação e não a opinião. É isso que a Ana Paula Goulart Ribeiro fala que nós começamos a copiar aqui. Então, isso começou lá no finalzinho do século XIX, comecinho do século XX, e na década de 50 isso passou a ser incorporado por alguns jornais aqui no Brasil. Né? O Diário Carioca foi o primeiro que passou a incorporar isso que nós chamamos de técnicas norte-americanas de redação. Tá? Então, no caso do jornal, então voltando, né, para Ana Paula Goulart Ribeiro. No caso do jornalismo carioca, a busca por um certo distanciamento em relação à literatura e à política passou pela incorporação de uma série de práticas discursivas advindas do jornalismo norte-americano. Através desse modelo, a linguagem jornalística começou a adquirir uma sistematização interna e o jornalismo obteve uma certa dose de autonomização, se transformando numa comunidade discursiva própria. Então o que é importante a gente guardar aqui, pessoal? Vamos lá. A forma que o jornalismo encontrou para mostrar que ele de fato tem distanciamento em relação à política no sentido dessa doutrina, dessa ideologia, foi adotar um discurso, uma prática discursiva, uma prática de redação que tentasse mostrar para o leitor que ali não tinha opinião, só tinha informação. Tá? Essa prática discursiva foi copiada do jornalismo norte-americano, da incorporação das técnicas norte-americanas. Né? Então, o que são essas técnicas norte-americanas? Então, o que diz a Ana Paula Goulart Ribeiro. As técnicas americanas impuseram ao jornalismo noticioso um conjunto de restrições formais que dizem respeito tanto à linguagem quanto à estruturação do texto. Gente, para o jornalismo, esse foi... Eu odeio essa expressão, mas assim, de fato isso foi um divisor de águas. Desde a invenção da prensa Gutenberg, que deu as bases do jornalismo, essa incorporação dessas técnicas de redação para mostrar que não havia ali opinião, que havia
informação, isso de fato provocou uma mudança. Ou o jornalismo caminhava nesse sentido, né, nós praticávamos esse tipo de jornalismo, ou ele era um outro tipo de jornalismo. Né? O que é importante, pessoal? Depois, mais para frente, e até em outras disciplinas, nós vamos voltar a discutir essa questão de opinião e informação. Tal. Mas o que é importante entender? Que essa prática passou a determinar um tipo de jornalismo, que nós chamamos aqui, depois os estudiosos passaram a dar o nome de modelo ocidental de jornalismo. Isso é tão importante que vocês, quando forem buscar emprego em algum lugar, o que o seu empregador vai buscar se você sabe usar essa técnica. Então, assim, nós, professores, pesquisadores de comunicação, pesquisadores de jornalismo, temos uma série de críticas sobre o jornalismo. Mas, independentemente dessas críticas, o que a gente precisa ter sempre em mente é que esse modelinho, essas tais técnicas norte-americanas de redação, elas são a base do nosso jornalismo hoje, e para quem vai entrar no mercado de trabalho, o que se exige é que se escreva desta forma. Por isso que eu falei, se vocês aprenderem isso agora, eu vou ser um professor realizado, porque esse é o principal conceito do nosso curso. O que é notícia, o que transforma um fato em notícia, e como que essa notícia é relatada. Ela é relatada por uma prática discursiva, por uma forma de relatar o texto, que não deixe que, numa primeira olhada, você não consiga identificar se a pessoa é corintiana, palmeirense, se ela é Bozo, se ela é Petralha, ou seja, você não consegue identificar o que ela, a ideologia dela. Lógico, com um pouco de análise crítica, com um pouco de análise usando as ferramentas todas, a gente consegue identificar. Mas assim, um leitor médio, o leitor comum, a grande maioria da sociedade, quando olha para esse texto, fala, é isso que foi que aconteceu. Então assim, eu não estava na coletiva do Bolsonaro em que ele colocou medidas de restrição para o combate ao coronavírus, mas um repórter estava lá e relatou o que estava acontecendo. Então você acredita naquilo, que aquilo é um relato da verdade, tá? Então vamos ver lá o que diz Ana Paula Glória Ribeiro. As técnicas americanas impuseram ao jornalismo noticioso um conjunto de restrições formais que diziam respeito tanto à linguagem quanto à estrutura do texto. Inspirado no noticiário telegráfico, lembra que eu falei do telégrafo? Que o telégrafo foi a invenção que foi acompanhando, né, o faroeste, o rumo oeste, e aí você precisava contar as coisas que você estava acontecendo, e é que vocês não conhecem mais telégrafo hoje, né? Mas o telégrafo, ou o telegrama que eu recebi era assim. Vamos supor que eu recebi uma notícia que eu fui vencedor da Mega Sena, Alexandre Barbosa ganhou a Mega Sena. Então vinha um telegrama assim para mim: Alexandre Barbosa, ponto. Você venceu a Mega Sena, ponto. Passe na lotérica e retire seu prêmio até o dia 31 de março, ponto. Por que é assim? Porque o telégrafo ele era aquele né? Traço comprido e ponto, e curto, né? E aí essa combinação dava as letras do alfabeto todas. Como você paga por letra, então quanto mais você economizasse em letras, melhor era. E também porque era complicado fazer aquele monte de combinações, então não se podia ficar fazendo aquele texto enorme, comprido, assim. Precisava fazer um texto mais seco, né? E foi inspirado nesse texto seco que essas técnicas se desenvolveram. Então, inspirado no noticiário telegráfico, o estilo jornalístico passou a ser mais seco e forte. Tá, esse parágrafo aqui, esse aqui, vocês vão ter que tatuar, tá? Tatuar, vou até mostrar aqui para vocês qual é o trecho que vocês vão tatuar. É este aqui, ó. Tá? Esse textinho aqui. Tá? Então vamos lá. Depois vou fazer com duas câmeras, tá? Daqui a pouco assim, uma câmera aqui no meu slide, outra câmera. Vou evoluindo aos pouquinhos. Então vamos lá. As regras de redação, além disso,
supostamente retirava do jornalismo noticioso qualquer caráter emotivo e participante. Por que supostamente? Porque nós vamos ver depois que não dá para tirar totalmente a nossa emoção ali, o que nós somos. Mas, em tese, né, essas regras da ação, elas tentavam tirar do jornalismo tudo que parecesse que era uma coisa emotiva ou participativa, que desse para ver qual era a cara do jornalista que estava escrevendo. Então, como é que eu vou fazer para tirar o caráter emotivo e participante? Para garantir a impessoalidade, ou seja, você não sabe se é o Alexandre, se é o Tássio, se é a Rebeca Maier, se é uma das Anas Beatrizes, né? Se é a Gabriela, se é um dos Pedros, não. É um texto que até ele nem precisaria ser assinado, porque ele teria que ser escrito da mesma forma por várias pessoas, né? Então, para garantir a impessoalidade e o ocultamento do sujeito da enunciação, impôs-se um estilo direto, sem uso de metáforas. E eu adoro, né? Todos nós, escritores, adoramos metáforas. Eu não sou escritor, né? Mas todo mundo que gosta de escrever adora metáfora. Então, esse estilo era direto, ou seja, sujeito, verbo, predicado. Nada de ouvir do Ipiranga, né? Nem o Yoda falando, né? Então é sujeito, verbo, predicado, estilo direto, sem uso de metáfora, sem essas figuras de linguagem, né? Como a comunicação deveria ser, antes de tudo, referencial, lembram-se da linguagem referencial? Depois vocês perguntam lá pro Edgar e pro Fatigati, né? Ele deve trabalhar lá, né? Linguagem referencial, você se refere, né, a alguma coisa. Então, como a comunicação deveria ser, antes de tudo, referencial, o uso da terceira pessoa tornou-se obrigatório. Por isso eu pego muito no pé dos meus orientandos que eles não podem fazer TCC jornalística em primeira pessoa, né? Porque a linguagem por excelência do jornalismo é a terceira pessoa, né? É a linguagem referencial. Então, como a comunicação deveria ser, antes de tudo, referencial, o uso da terceira pessoa tornou-se obrigatório. O modo verbal passou a ser, de preferência, o indicativo. Os adjetivos e as aferições subjetivas tiveram que desaparecer, assim como os pontos de exclamação e as reticências. É engraçado que você pega os jornais mais antigos, eles têm ponto de exclamação no final, né? E eles desapareceram todas as reticências também, né? Para não dar aquela ideia de, né, alguma coisa no ar, né? E eu adoro reticências. Reticências é tudo, né, gente? Quando alguém no WhatsApp te manda assim, só reticências, não tá tudo escrito ali? É tudo e nada ao mesmo tempo, né? Eu adoro, assim. E quando seu crush manda reticências, né? Você pergunta uma coisa pra ele ou pra ela e responde só reticências. Então, eu adoro reticências, mas aqui no jornalismo as reticências foram retiradas. Por quê? Então, linguagem referencial, adjetivos, advérbios, não todos, mas alguns, pontos de exclamação, reticências, porque tudo isso dava para o texto, além dele ficar muito longo, ele dava para o texto um caráter muito emotivo e você se desviava do foco principal, que é a informação, né? E aí, né, a Ana Paula Gross Ribeiro falou, na estrutura da notícia, o jornalismo adotou as técnicas norte-americanas do lead e da pirâmide invertida. Então assim, pessoal, o que é importante vocês guardarem hoje? Primeiro que é preciso lavar a mão, tá? Lava a mão toda hora, sem parar. Se você não tiver como parar para lavar a mão, aí você usa álcool em gel, tá? Não precisa lavar a mão e usar álcool em gel, tá? Então, aí, segundo, fiquem em casa, tá? Se vocês puderem. Se vocês não forem dos serviços essenciais, então lavem a mão, fiquem em casa. E terceiro, né, que na busca por ampliar a audiência, na busca por fazer um jornalismo que atinja mais pessoas, o jornalismo passou a adotar uma técnica de redação que tentou tirar o caráter emotivo participante, tirou a pessoalidade. Os textos jornalísticos passaram a ser mais impessoais, com qual objetivo? De eu ampliar o leque de leitores, de eu ter mais gente me lendo, de eu ter mais pessoas